Olá, caros alunos. Espero que estejam todos bem. Na última aula nossa, foi as duas nossas últimas aulas, nós falamos, sobre empregado doméstico, também sobre o empregado rural, falamos sobre o trabalho adolescente, o trabalho de crianças e adolescentes, e ali diversos outros temas no nosso seminário, a qual vocês explicaram, e eu apenas fiz algumas considerações. Foi pontuado ali 4 pontos. Na última aula, exatamente antes do G1, que foi a prova. E aí também fizemos algumas ressalvas ali na prova de vocês. Eu vi que da prova, só um comentário a fazer da prova, que o seguinte, nas questões objetivas, muitos eu acho que jogaram no bicho, que era verdadeiro ou falso, Era só olhar, todas as questões estavam no material de apoio, era só ler o material de apoio, não teria problema. Quanto às questões objetivas, vocês divorciaram muito do conteúdo, muita gente ali não colocou o que foi esposado em tanto nas videoaulas, bem como no material de apoio que tinham, e aí deixaram a desejar. Então eu quero salientar desde já que no G2 nós teremos também um outro seminário, Esse seminário será igualmente ao anterior, porém com temas mais curtos, E esse tema será distribuído para que toda a participação de todos. Em relação à pontuação, será 4 pontos novamente para o G2 agora de trabalho e 1 ponto e 6 pontos da avaliação geral. Tem alguns que terão que se esforçar, caso contrário não conseguirão atingir a média, E aí ficarão de exame final, tá certo? Pessoal, passado isso e algumas outras questões que eu creio que vocês não têm nenhuma dúvida, Porque não foi feito nenhum recurso em relação à prova. Se tiverem, me manda no privado e nós tiraremos a dúvida. E mais do mais, hoje a nossa aula é sobre contrato de trabalho. Aí nós veremos conceito, características e os elementos essenciais para o contrato de trabalho, está elencado lá no artigo da legislação civil, no Código Civil, e nulidades também está lá. Então, passado isso, senhores, nós vamos falar logo do conceito de trabalho. Nessas fases preliminares do contrato de trabalho, que são aquelas referentes ao período em que as partes aí passam a se ajustam aí a sua intenção em contratar. E aí, nessa fase, nós vamos ter as negociações preliminares, um pré-contrato, a policitação, que é a proposta ou oferta, também. Vamos ter aí, além disso, nesse contexto. Aí depois nós passaremos as características, tá certo? Então, antes disso, nós já vamos entrar aqui nessa primeira fase, nessa fase preliminar, dessas negociações preliminares, que compõem essa fase as discussões, os debates, os ajustes, nos quais as partes demonstram assim aí as suas expectativas. Nessa subfase da fase preliminar, não há em regra aqui uma promessa real por parte do empregador. Se não há promessa, não há automaticamente aí, nós podemos ver, um direito criado para qualquer das partes. Se houver essa promessa real, aí já passa a ter um direito. Caberá automaticamente uma indenização aí, em virtude de uma eventual promessa que foi frustrada, tá certo? E aí a segunda parte, nesse contexto aqui dessa fase preliminar, é o pré-contrato. Nesse pré-contrato, em lei, é regulamentado pelo direito civil, e é um dos requisitos, nós estudaremos mais à frente, e é o registro em cartório. Ele tem por finalidade aí os contornos do contrato futuro. Neste momento, há geração de direito aí, porque sai daquela fase pré-contratual, nessa fase preliminar, e passa a ter um pré-contrato. E aí, nesse momento, haverá aqui a geração de direito, e essa expectativa se torna real, porque é depositada uma previsão do contrato. Já
comporta aí também a promessa real para ambas as partes acerca do futuro aí do contrato que será firmado. É neste contexto que surge a indenização aí pela perda de uma chance. Essa policitação, policitação ou proposta ou oferta, não há necessidade de registro. Por quê? Sendo nessa fase aqui em que é ofertado concretamente o emprego, com fundamentos aí específicos do contrato futuro. A semelhança do pré-contrato, ela cria automaticamente uma expectativa real, né? Que se aceita e obriga aí o proponente, que é o pretendente lá do contrato de trabalho. E essa definição de contrato de trabalho, ela vai resultar da combinação dos artigos 2º, 3º e 442. E como obrigação, eu lanço aqui para os senhores que façam uma leitura desses artigos, que vai aclarar a sua mente em relação a esses contratos de trabalho. E aqui, o artigo 2º, eu vou ler de forma bem en passant, ela considera-se empregador a empresa individual e coletiva, que assumindo os riscos da atividade econômica, admite e assalaria e dirige a prestação pessoal de serviço. E ali tem os seus parágrafos, primeiro, segundo, terceiro, eu não estarei lendo aqui, mas de uma forma, como lição de casa, até trago para os senhores, que façam a leitura. O artigo 3º, ele fala assim, considera-se empregado toda pessoa física que prestar serviço de natureza não eventual a empregador sobre a dependência e mediante salário. Aí traz o parágrafo único, que ele diz, não haverá distinções entre distinções relativas à espécie de emprego e à condição do trabalhador, nem entre o trabalho intelectual, o técnico e o manual. Já o artigo 442, ele fala, contrato individual de trabalho é o acordo tácito ou expresso. Tácito é aquele silenciado. Eu começo a fazer determinado serviço para uma determinada pessoa e ela não diz nada. E aí todos os dias eu estou lá, conforme a elenca, né, que essa habitualidade trazida pela justiça trabalhista, pelo direito do trabalho, e aí eu vou fazendo o trabalho e não falo nada, então se subentende que eu sou contratado. Ou expresso, aquele que é documentado, tanto na CTPS, que é a carteira de trabalho, né, ou que seja um contrato por escrito. Então, e corresponde essa relação de emprego. O parágrafo único diz, qualquer que seja o ramo da atividade da sociedade cooperativa, não existe vínculo empregatício entre os seus associados, nem entre esses seus tomadores de serviço daquela. Portanto, senhores, o contrato de trabalho é o contrato qualificado pela presença dos requisitos caracterizadores de emprego. O contrato de trabalho, ele pode ser definido como o quê? Como um acordo de vontade entre as partes, esse acordo tácito ou expresso, pelo qual, já disse, né? Pelo qual também a pessoa física, que é esse empregado, coloca o seu serviço à disposição de uma pessoa, também pode ser física, né? Ou jurídica, ou em um ente despersonalizado, que é o empregador, mediante ali o pagamento, né, de uma contraprestação de salário, sendo estes aí, até então, pessoais e não eventuais, onerosos e subordinados, como por outrora já disse. Então, mas eu quero aqui salientar que a primeira denominação do contrato de trabalho, ela foi uma locação de serviço. E em seguida se chamava-se, até então, um pouco de história aqui, de contrato industrial. A terceira denominação, ela foi chamada e foi trazida como contrato de salário. E por fim, ela chegou-se, né, até essa denominação, contrato de trabalho, que é aquela encontrada que está no artigo 442 da CLT, que diz contrato individual de trabalho é o acordo tácito ou expresso que corresponde à relação de emprego aí, tá certo? Contudo, uma crítica a essa denominação trazida por renomados doutrinadores é de que é a confusão com contrato de trabalho lato sensu, sendo melhor a denominação contrato de emprego. Então, há essa correlação e essas críticas trazidas aí pelos esses doutrinadores, né? Mas aqui nós ficaremos, e será cobrado até em prova,
do contrato de trabalho lá do artigo 442, para não trazer essa de forma a miúde, né, e nem pormenorizada, para que os senhores não causem essa confusão. As características do contrato de trabalho, elas são inúmeras, né? Contrato de trabalho privado, o sinalagmático, cumulativo, consensual, intuito personae, contrato de trato sucessivo e execução continuada, contrato de atividade, oneroso, contrato dotado de alteridade, complexo, equipolência e contrato de adesão. São essas as características que faremos aqui de forma a miúde. E já começando pelo contrato de trabalho privado, que ele é o quê? A essência do contrato é a prestação de serviço e de natureza privada. Inclusive, senhores, cabe salientar quando o Estado, ele passa a ser o empregador. Pois neste caso aqui, ele acaba agindo, né, como o particular, sem privilégios, frente ao direito do trabalho, tá certo? Embora não será muitas das vezes executado pela Justiça Trabalhista, mas há de salientar que quando o Estado torna-se esse empregador, ele age também como um particular, sem privilégios aí. Sinalagmático, por que sinalagmático? Porque dá origem às obrigações recíprocas, no sentido de que é bilateral e cria obrigações para ambas as partes nesse sentido. Cumulativo, por quê? Porque há um equilíbrio, ainda que seja apenas formal, entre as partes aí, e aí ambas as partes, havendo essa equivalência entre a prestação de serviço e a contraprestação salarial. Consensual, por quê? Não há uma real, como eu posso dizer aqui, que não é real, né? E não solene. Em contraposição, o contrato formal ou solene. Por quê? Nesse contrato de trabalho, ele exige apenas a manifestação da vontade das partes. O mero consentimento, independente de qualquer solenidade ou de uma forma especial aí, ele pode ser verbal, escrito ou tácito. Salvo aí, quero salientar e trazer, que no direito nem tudo é taxativo, existe aqui os salvos contratos que a lei exige a forma escrita, como os de artista, tá? Os atletas profissionais. Se eu perguntar para os senhores na prova, o contrato de trabalho, ele não exige uma solenidade? Não. Em regra, não. Né? Mas tem sempre a sua exceção. E qual é a exceção? Os contratos dos artistas, dos atletas profissionais, de aprendizagem ou de alguma formalidade aí essencial, como exige os cargos na investidura, nessas investiduras em cargo público aí, de emprego público, tá certo? Então, essas são as exceções. Exige formalidade? Não, mas salvo essas 5 exceções aqui, que exigem a forma escrita: os artistas, os atletas profissionais, os de aprendizagem e o funcionário público. São 4, tá? Retificando a minha fala aqui. São 4 formas aí que exigem de forma solene, tá certo? Intuito personae. Personae vem de personalidade, pois é necessário que a pessoalidade em relação ao emprego. O Odair pode ser contratado e mandar alguém no lugar dele? Não. É o Odair que vai resolver essa situação de emprego, né? Ou seja, o contrato ele se forma em razão da pessoa do empregado. Por exemplo, quando eu faço um contrato de honorários com alguns clientes meus, e aí acontece algum imprevisto, a pessoa fala: doutor, eu queria que o senhor fosse na audiência. Ele tem essa exigência, porque é um contrato de trabalho, e esse contrato de trabalho ele tem que ser resolvido por mim, e não por uma terceira pessoa. Muitas das vezes as pessoas se aceitam porque desconhecem da lei. Mas se ele exigir, jamais poderia ser substituído. Eu deveria lá prestar o serviço, né? Então, tá certo? E aí, sabe-se que não há personalidade em relação ao polo passivo. Nesse liame de empregatícia aqui, sendo regra a despersonalização do empregador, o que fundamenta aí o exemplo, claro, né, é a sistemática de sucessão aí de empregadores, conforme ela está elencada lá no artigo 10 e o artigo 448 da CLT. Né? Esta característica, senhores, também é chamada de infungibilidade, pois o empregado não pode, em regra,
ser substituído por outro. Tá certo? Como eu disse aqui, fiz um exemplo dentro da advocacia. Muitas das vezes se aceita por desconhecimento, né? Porque quando eu contrato o Odair, a minha exigência é que ele fosse na audiência, que ele resolvesse o problema e não terceirizasse, tá certo? Contrato de trato sucessivo ou de execução continuada. E aí, dentro dessa característica, não se exaure aí com o cumprimento de uma única prestação, as principais prestações aí, a prestação de serviço e pagamento do salário, elas se sucedem de forma contínua no tempo. Costuma-se dizer aí que a relação de trabalho, de emprego, é uma relação de débito permanente, tá certo? O contrato de atividade, em contraposição ao contrato do resultado, é o quê? Sabe-se que no contrato de trabalho não interessa o resultado do trabalho prestado. Por quê? E sim a obtenção da energia do trabalho ali do empregado tomador dos serviços automaticamente, tá certo? Oneroso porque pressupõe a concessão de vantagens econômicas ali de forma recíproca, né? O cara contrata porque ele vai obter também com o seu trabalho, né, lucro. Então, o contrato, ele além disso, dessa onerosidade, ele passa a ser dotado dessa alteridade. Por quê? O empregado, ele trabalha por conta alheia, por conta do empregador. Significa-se o que aqui? Que o empregado, ele simplesmente recebe o salário não fazendo jus aos resultados do empreendimento. Sejam eles positivos, lucros, né, ou negativos, prejuízo. E aí, essa assunção dos riscos da atividade, ela passa a ser exclusivamente do empregador. Está lá no artigo 2, né, caput da CLT. Eu creio que a maioria de vocês que estudam são empregados. Até eu tenho relação de contato com patrões de vocês. E eu vejo que essa contraprestação, muitas das vezes, o risco da atividade é dele, não sua. Ele pode, nessa época de pandemia, ele vai ter que arcar com os riscos ali que demandam, nessa demanda aí, nesse contexto aí. Complexo, por quê? Porque ele pode associar-se a outros contratos, como, por exemplo, contrato de comodato de imóvel residencial, contrato acessório que segue os destinos aí do principal. Em princípio, nós vamos entender que eles extinguem, né, se também os contratos acessórios aí. Equipolência, esse nome bem complicadinho, é o que? Existe uma desigualdade natural entre as prestações das partes no contrato, obviamente, né? O valor do trabalho humano, ele passa a ser imensurável. Para alguns autores ainda, é que a medida do valor do mercado dessa prestação de serviço, ela passa a ser inigualável, tá certo? Contrato de adesão é que um empregado, ele adere às condições impostas unilateralmente pelo empregador. Então, o que é esse contrato de adesão? É quando um contrato de adesão é aqueles contratos que você vai... geralmente é feito por bancos, né? E se você chega lá, você pega um financiamento com o banco e ele te dá lá as cláusulas, aquelas cláusulas pequenininhas de um contrato de adesão. Então você acaba aceitando o que é feito ali. Os elementos essenciais do contrato de trabalho, senhores, quais são? Estão elencados lá no artigo 104 do Código Civil, que ele define ali os elementos essenciais do contrato de trabalho em geral. O artigo 104, ele fala que dar validade ao negócio jurídico requer o quê? Agente capaz, objeto lícito, possível, determinado ou determinável. Então, e a forma tem que ser prescrita ou não defesa em lei. Então, o que está querendo dizer isso? Agente capaz. Vamos começar a esmiuçar por aqui. Agente capaz, o artigo 7º, inciso 33 da Constituição Federal, ele prevê que o agente capaz, para celebrar esse contrato de trabalho, é a partir dos 15 anos. Salvo nas condições lá de aprendiz, a partir dos 14, né? E o Código Civil, ele dispõe que a incapacidade do agente, ela gera essa nulidade do contrato.
o maior de 14 anos, né, e menor de 18, ele se torna relativamente incapaz, podendo aí firmar recibo de quitação de salários conforme está elencado lá no artigo 439. Eu peço aos senhores, e mais uma vez reitero a minha fala, que os senhores leiam esses artigos, que vai trazer mais um aclaramento para os senhores. É só baixar no site do Planalto a CLT, dá uma lida nos artigos para ficar assim inteirado disso aqui. Então, senhores, o artigo 7º 33 da CF, ele veda o trabalho noturno insalubre ou perigoso, ao menos aos menores de 18 anos. Muito bem aí dito aí pelo grupo da Edilene, que disse em sala de aula sobre isso aqui. Isso aqui eu penso que não tem nenhuma dúvida. E aí, a única dúvida, e até tem uma perguntinha nas questões que eu passei para os senhores, é que o pródigo, que é relativamente incapaz, ele pode celebrar contrato livremente na condição de empregado? Pode sim. Por quê? Porque esse pródigo ele tem a incapacidade limitada aos atos que envolvem as disposições patrimoniais, né? Aí, ao passo que o contrato de trabalho, ele gera o quê? Aquisição de direitos. Então, ó a diferença. Direitos patrimoniais? Não, direitos elencados ali. Sendo assim, a prodigalidade, né, não impede que seja firmado aí o contrato de trabalho sobre o qual não gera nenhum efeito. O objeto lícito, o objeto será lícito quando for conforme a lei. E aí, quando for conforme a lei, a moral e os costumes. A ilicitude, quando presente, ela estará na finalidade da prestação do serviço. Ocorrendo esse trabalho ilícito, o que pode acontecer? Aí nós teremos 3 correntes aqui que vão salientar toda essa questão. Primeira delas, vai se observar se exclusivamente essa atividade do empregador, se ela for lícita, o contrato será nulo, automaticamente. Nessa ótica, o trabalhador não estaria isento de um contrato aí abrangido pela CLT. Tal motivo aí estaria completamente afastando da incidência desse contrato trabalhista, não tendo direito a nenhuma parcela ali constante. Esse entendimento parece adotado pelo TST, na OJ 199 da CDI 1 do TST, e analisa a condição do empregado no jogo de bicho lá, nessa questão. E aí ela vai dizer que é nulo o contrato de trabalho celebrado para o desempenho de atividade inerente à prática do jogo do bicho, ante a ilicitude de seu objeto, o que subtrai a requisito de validade aí para a formação do ato jurídico. Uma segunda corrente aqui que nós vamos ver, ela diz o seguinte, que observa-se exclusivamente a atividade do empregado. Assim, o empregado faz, se ele faz alguma coisa que é ilícito, o contrato também é nulo. Então, é quase que o mesmo raciocínio, de uma forma bem resumida, né? E aí, a terceira corrente, que é a corrente de Rodrigues Pinto, ele diz o seguinte, ele traz um entendimento que contempla aqui a teoria da dosagem da pena. A solução jurídica aqui, né, ele fala que seja coerente, deve ser observar a ilicitude do empregador e a participação do empregado nessa atividade também, permitindo aí um olhar sobre o quê? Sobre a situação específica. E pode ocorrer em 4 graus. E aí ele traz os graus aqui que nós vamos falar também deles. E aí o empregado não sabe e não contribui. E aí o que é? O contrato é penalmente válido. O empregado desconhece a atividade ilícita, não contribui com que ela na sua atividade. O empregado ele tem o direito e o reconhecimento da validade do contrato aí de trabalho, adimplindo de todos os direitos trabalhistas. A segundo grau é o seguinte, o empregado sabe e não contribui. E aí, o empregado só tem direito ao salário, né? Não há direito aqui a nada, pois o empregado descumpre aí o dever de denunciar automaticamente. Um terceiro grau, né? O empregado sabe e contribui. E aí ele reconhece-se a nulidade do contrato de trabalho e, por assim, o empregado não terá direito algum. Esse quarto grau, ele fala que não sabe, né, e contribui. Aí a solução aqui é a teoria da aparência. Desta forma aí, se o negócio jurídico ele tinha uma aparência legal aos olhos do homem médio, o empregado terá ali direito a tudo.
A doutrina, por sua vez, e a jurisprudência, ela também consideram-se aí trabalho ilícito, o trabalho contrário à moral, aos bons costumes. Exemplo de contratação de prostituta aí, né, como empregada doméstica. Pablo Stozzi, Rodolfo Pamplona, filho, ele diz que a ilicitude traduz o quê? A ideia de estar o objeto dentro desse campo de permissibilidade aí normativa. O que é que vai significar dizer, né? Que não ser proibido aí pelo direito penal, pelo direito e também pela moral. Entretanto, senhores, uma distinção muito importante aqui a se fazer é qual? Que determinará a regra para a aplicação ou não da legislação trabalhista. E trata-se da distinção entre o que? Trabalho ilícito e trabalho proibido. O trabalho ilícito é aquele que compõe um tipo penal ou concorre diretamente aí para a realização da conduta definida como crime. O exemplo é o trabalhador, ele é contratado como matador profissional ou ainda como impressor de documentos falsos, né? Trabalho ilícito, esses dois exemplos que eu dei. Aí o trabalho proibido, por sua vez, é o trabalho irregular, no sentido de que, né? O trabalho proibido, no sentido de que é vedado aí pela lei, mas não constitui crime. O trabalho em si é lícito, né? Mas na circunstância específica que é prestado, ele é automaticamente vedado pela lei, a fim de proteger o trabalhador ou ainda o interesse público. Um exemplo muito claro é o trabalho do menor de 14 anos, né? Nessa hipótese, o trabalho do menor de 18 anos em atividade noturna também, né? Insalubre ou perigosa, trabalho de estrangeiro sem visto de trabalho no Brasil é concedido aí pelo Ministério do Trabalho Exterior. O trabalho ilícito, ele retira do obreiro, em regra, qualquer proteção trabalhista, tá certo? O trabalho ilícito, que é o matador, né? Eu contrato alguém para matar alguém, e esse trabalho ilícito, ele retira todo o direito, qualquer direito de proteção trabalhista, tá? Fique bem claro. Já o trabalho proibido, que eu dei dois exemplos claros aqui, é o trabalho do menor de 14 anos e o trabalho do menor de 18 anos em atividades insalubre, perigosa e noturna, muito bem trazida aí pelo pessoal do grupo que falou no seminário, né, sobre a criança e o adolescente, tá certo? Cumpre salientar também que o trabalho proibido costuma merecer uma integral proteção trabalhista, desde que o trabalho não caracterize aí qualquer também tipo penal. A súmula 386, ela trata-se da Polícia Militar. É o reconhecimento de vínculo trabalhista como empresa privada. Então, são esses policiais que fazem bico em relojoarias, em óticas, né? E aí a gente vê, é muito comum, né, se verificar isso. E aí, que vai dizer essa súmula 386, preenchidos os requisitos do artigo 3º, que é legítimo reconhecimento da relação de emprego entre o policial militar e a empresa privada, independentemente do eventual cabimento de penalidade disciplinar no previsto no Estatuto da Polícia Militar. Então, às vezes nós temos visto policiais fazendo esse tipo de serviço, ele pode não incorrer, se ele vai ajuizar uma ação contra determinada pessoa, ele vai ter todos os direitos, porque ele vai se encaixar lá no artigo 3º da CLT e juntamente com a súmula do 386. Porém, se vai ter uma penalidade disciplinar no Estatuto da Polícia Militar, não sei. Aí caberia a verificar o estatuto, mas o estatuto deles proíbe esses bicos. E aí, muitas das vezes, é penalizado. Então, dentro desses elementos que nós estamos vendo, né, aqui, o terceiro elemento. Nós vimos o primeiro elemento, que é agente capaz, objeto lícito, e esse terceiro elemento aqui, que é a forma prescrita ou não, defesa em lei. Em regra, o contrato de trabalho, ele não possui uma forma específica, né? Podendo ele, inclusive, ser expresso ou tácito, como já por outrora dissemos. Excepcionalmente, a lei poderá exigir uma forma especial, que é o contrato de atleta lá da Lei 9.615, e também o funcionário público, que nós vimos que tem essa formalidade, os artistas, né? E também o atleta aqui, tá certo? Em relação à forma, é relevante a questão do empregado público, né? Conforme o artigo 37, inciso 2º da Constituição Federal.
Federal, a administração pública, direta ou indireta, ela somente poderá contratar trabalhadores mediante aprovação prévia em concurso público, né? Requisito formal esse, já taxado, não há nem que se questionar. Pelo seu desempenho gerará as consequências jurídicas, né? A súmula 363, ela diz contrato nulo. A contratação do servidor após a Constituição Federal de 1988, sem prévia aprovação em concurso público, né? Encontra o óbice ao respectivo artigo 37, 2, inciso, parágrafo 2º. Então, aquela forma, antes da Constituição de 1988, que muito jocosamente podemos citar, que havia possibilidade de contratar as pessoas aí, que era pego a laço, né, do ex-território, até aí tudo bem. Agora, depois da Constituição de 1988, acabou essa mamata, né? Então, então nós vamos entender que a nulidade por vício de forma, em caso de ausência de concurso público, é convalidada em caso de privatização. Nesse sentido, aí o TST editou a súmula 470. Por quê? Essa súmula 470, ela fala administração pública indireta, contratação, ausência de concurso público, nulidade ulterior, privatização e convalidação. A convalidação, ela vai ocorrer o quê? Se tiver determinado situação em que todos ali trabalhavam para uma privatizadora e essa para uma empresa, e ela foi privatizada. Automaticamente há essa convalidação, são aceitos aí nesse contexto aí, por isso foi emitida uma súmula 430 do súmula do TST, tá? Então, a doutrina refere-se aqui, senhores, nesse contexto, a 3 planos relativos aos contratos aqui, em geral, que é o quê? A existência, a validade e a sua eficácia. Dentro do grau de existência, depende da manifestação da vontade de quem? Né? Da vontade, a presença de um agente aí, o objeto e a forma de exteriorização dessa vontade e do objeto. No contrato de trabalho, ainda a exigência, a existência também, ela vai depender da presença dos requisitos e caracterizadores dessa relação de emprego conforme o artigo 3, o artigo 3º e o artigo 2º da CLT, a qual, reitero novamente, deem uma lida, baixe lá no site do Planalto, ou a CLT e dão uma boa lida. A validade, ela está referente ao quê? Qualifica os elementos da existência. Por quê? A manifestação da vontade, ela deve ser livre, consciente, voluntária e de boa fé. E o agente ainda tem que ser capaz, o objeto tem que ser lícito e é possível determinado e a forma prescrita em lei ou não defesa em lei. A sua eficácia, por sua vez, ela vai se referir ao quê? Aos elementos acidentais, que são o quê? O termo inicial ou final, e uma condição suspensiva aqui, ou resolutiva, a esse encargo aqui. A condição suspensiva e o termo inicial aí suspende os efeitos do contrato de trabalho até a realização do evento previsto. Por exemplo, né? É a eficácia do contrato de trabalho se ele estiver subordinada a uma condição suspensiva. Enquanto esta não se verificar, não se terá aí o contrato, ou se ele for resolutivo, a essa condição. Enquanto esta se realizar, vigorar o contrato de trabalho. Quanto, senhores, a esse nosso último tópico, né? O último tópico dessa aula de hoje, é as nulidades do contrato de trabalho, né? Porque nós temos a do direito comum, né, e a do direito do trabalho. Verificando-se a do direito comum, essas nulidades são vícios que afrontam as normas de uma ordem jurídica, de uma ordem pública, nesse sentido. E elas têm as características que podem ser pronunciadas de ofício pelo juiz, não se convalidam com o tempo, não podem ser supridas também, e o negócio é ratificado pelas partes. Além dela não ser suprido, o negócio é ratificado pelas partes. Elas vão se produzir aí um efeito de uma palavra em latim, ex tunc. E essas nulidades, por sua vez, refere-se a vícios que afrontam as normas de ordem pública. As partes ela têm essa livre disposição, não pode ser pronunciadas de ofício pelo juiz, pode ser supridas aí nas anulabilidade, tá? Eu estou falando de 2 tópicos.
Na nulidade, ela pode ser de ofício pelo juiz. Na nulidade, já não se convalida com o tempo, não se retroage, ex nunc, nunca se retroage, e não se convalidam. Então, quando vem para já nas formas de anulabilidade, por sua vez, ela refere-se ao quê? Aos vícios que afrontam essas normas de ordem pública. E aí, não pode ser pronunciada de ofício pelo juiz, pode ser supridas e a anulação judicial do negócio jurídico que opera efeito ex nunc, tá? E aí, no direito comum, como regra, senhores, é declarada a nulidade, o negócio é desfeito desde o início, retornando as partes ao status quo ante, né? É como se o negócio nunca tivesse existido. Por sua vez, no caso das anulabilidades, né, invalida-se o negócio jurídico a partir da declaração judicial dessa nulidade. Isto é o que? Com efeito ex nunc. Preservam-se os efeitos do negócio jurídico até a declaração de nulidade, tá certo? Quanto ao direito do trabalho, né? O direito do trabalho ele possui um sistema especial de nulidades, porque vem baseado nas peculiaridades de seus fundamentos e dos seus princípios. E aí elas traz 3 razões principais de tal periculosidade, né? Que nós vamos elencar aqui. Porque ela vai falar assim, que não há como retornar ao estado quo ante em relação à prestação de serviço, uma vez que houve o trabalho, e é uma realidade. Não há como devolver ao trabalhador aí a sua energia dispendiada. Porque eu falei das formas, eu quero que vocês entendam que eu falei na forma lá do direito comum e agora eu estou falando para diferenciar, senão vocês não pegam esse feeling aqui. Por quê? Aí a segunda razão é qual? Que é apropriada a energia de trabalho pelo tomador de serviço. Há um significativo que desequilíbrio entre as partes, até que o empregado receba o salário. Assim, senhores, não é razoável negar-lhe tal direito. Se a legislação aqui, ela busca valorizar automaticamente e dignificar o trabalho, com toda a rede de proteção e intervenção estatal existente, é natural que este valor trabalho prepondere aqui sobre os outros valores tutelados aí pela ordem jurídica. Desse modo, né, pode-se dizer que no direito do trabalho a regra entre as nulidades é decretada da nulidade provocar esses efeitos ex nunc, limitando aí a impedir produção de novas provas, né, repercussões jurídicas a partir da declaração dessa nulidade do contrato. Esta regra ela deve ser aplicada sempre que o bem jurídico afronta aí automaticamente, é afrontado pela irregularidade e disser respeito ao direito, ao interesse do trabalhador, não violando aí o interesse público. Um exemplo, por exemplo, trabalhador é admitido aos 13 anos de idade e trabalha até os 15 anos. Presentes ali os requisitos da CLT do artigo 3º, a anulação do contrato, ela automaticamente vai produzir esse efeito ex nunc. Serão garantidos aqui todos os direitos ao empregado pelo tempo em que durou o contrato de trabalho e ao mesmo será aí invalidado a partir da lei, a fim de cessar essa irregularidade. Entretanto, se a irregularidade atingir interesses públicos, a regra em geral, a regra é da referência que ela será amenizada a fim de conciliar todos os interesses aí tutelados igualmente importantes para o equilíbrio jurídico aqui. Exemplo, a contratação de empregados pela administração pública sem o devido concurso público. Garante-se ao trabalhador apenas a retribuição direta, a remuneração pelas horas trabalhadas aí, mais o FGTS, conforme a súmula 363 do TST. Então, vocês estão vendo que a diferenciação é grande, né, nesse contexto. Ele não vai ter todos os direitos. E a irregularidade constitui crime, trabalho ilícito, portanto, não há que se falar em aplicação da teoria especial trabalhista, até porque aí não haverá de se falar em trabalho. Quanto às anulabilidades, para encerrar o nosso tema de hoje, mais uma vez o direito laboral se divorcia da regra geral comum aqui. O direito do trabalho, a regra seria de que
seria inversa em relação ao direito comum. O efeito é ex nunc, e aí para as nulidades, e o efeito ex tunc para as anulabilidades. Tá certo, senhores? Então, nesse contexto, hoje nós falamos sobre os contrato de trabalho, né? De trabalho, os conceitos, características e elementos e nulidades. 4 teminhas aí dentro desse contexto de trabalho. Eu sei que é um tema bem desconhecido para os senhores, mas não vai se afastar muito do seu dia a dia. Então, o contrato de trabalho se torna dentro desses conceitos, trazendo até aí um conhecimento execrável de como se entrar na administração pública, tá certo? Então, nós falamos aqui sobre o contrato de trabalho, conceito, características, elementos e nulidades, fazendo aí um retrospecto, né? E aí nós vimos o conceito, as características do contrato de trabalho, os elementos do contrato de trabalho, nulidades do contrato de trabalho e, por final, eu deixei para os senhores alguns dispositivos, né, para o ciclo dentro desse contexto da legislação. E também a bibliografia que está sendo utilizada, tá certo? Porque fica um conteúdo bem, dá para dar uma aprimorada boa aí, tá certo? E aí, senhores, o conceito, nós vimos que de contrato de trabalho está lá no artigo 442. Não me esqueça, né? Contrato individual de trabalho é o acordo tácito ou expresso. Tácito é aquele silencioso, né? Que o empregado trabalha, você não fala nada e se torna tácito. E corresponde à relação de emprego, tá certo? Na próxima aula, nós estaremos falando sobre terceirização, tá? No final dessa aula eu deixei uma atividadezinha no AVA que só tem validade para fins abonatórios de falta, tá? Não esqueçam porque se já tem as faltas do G1, as faltas do G1 não é como o cartão amarelo do jogador, quando passa para a próxima fase, ele se extingue. Não, aqui ela se complementa. Então, se você teve faltas no G1, elas se somarão agora no G2, tá certo? Pessoal, eu agradeço pela compreensão de todos. Até aqui o senhor tem nos sustentado, tá certo? E na próxima aula falaremos sobre terceirização, tá certo? Muito obrigado e tenham bons estudos.